Olha para quem está do seu lado. Fale para quem está do seu lado aí. Decida fazer parte desta foto na próxima turma. Ok? Não é fácil não. Não é fácil não. Eu outra coisa. Olha aí, ó. Deixa eu aproveitar aqui enquanto o pessoal entra, fazer uma propaganda. Você está vendo na sua apostila, essas duas páginas que tem aí? Identidade Rio. É do Rômulo? Fique bem, por favor. Isso aqui é a empresa do Rômulo. Ele faz tudo isso aí. Né? Chinelo, boné, bolsa, entendeu? Qualquer coisa. Você imaginar que pode fazer. Inclusive nosso chaveiro. Mas o que eu quero que você saiba é outra coisa. A próxima página é da empresa do Marcelo, que fez o nosso site. Esse espaço na apostila está aberto para você que quer colocar a sua empresa aqui, na próxima apostila. Entendeu? Para você sair aqui, R$100. E você bota o ano todo. Vai sair o ano todo. A sua empresa, uma página inteira aqui no meio da apostila. Entendeu? Tá bom? Com isso você abençoa o seminário e também é abençoado. Vamos para o Pentateuco. Bem, semana passada o professor Mauro deu para vocês o restante do livro de Gênesis e também o livro de Êxodo. Tudo certo? Correto? Falamos sobre essa saída aí, ó. A saída de Israel do Egito. A noite da primeira Páscoa da nação hebraica. Por acaso, daqui a mais 2 semanas nós estaremos entrando na Páscoa, correto? Muito bem. E olha como se deteriorou, como se mudou, como a coisa tomou um rumo diferente. Como a verdade foi substituída paulatinamente, gradualmente, por uma mentira. Observe o que aconteceu com a Páscoa que Deus instituiu. Primeiro, a Páscoa, a palavra Páscoa, passash no hebraico, significa passar por cima ou passagem. Entenderam isso? Diga, Páscoa significa, ao pé da letra, passar por cima. O que aconteceu na noite da Páscoa não foi, olha para cá, a noite da Páscoa não foi uma noite feliz, não foi uma noite agradável, pelo contrário, foi uma noite terrível, foi uma noite de terror, foi uma noite difícil, foi uma noite para esquecer e não lembrar. Por quê? Naquela noite, o anjo da morte passou por toda a terra do Egito, e Israel estava inserido dentro desse Egito. Deus guardou o povo de Israel por 9 pragas, mas a 10ª não. Diga, na 10ª praga, Deus não guardou o seu povo, deu a eles instruções para que, obedecendo as
O anjo saiu de lá para cumprir o propósito de Deus: matar todo primogênito em toda a terra do Egito. Porém, o anjo não recebeu instruções: olha, judeu você não toca. Não. A única instrução que o anjo tinha é: aonde estiver o sangue do cordeiro na porta e as pessoas se alimentando dele, não entra. Diga: Páscoa não é chocolate, não tem coelho. Me acompanha. O animal da Páscoa é um cordeiro. Diga: cordeiro. Cordeiro. É um animal limpo. Coelho é um animal sujo. Olha a substituição. Como o diabo é sagaz. A Páscoa, diga: a Páscoa não foi uma noite feliz. A nossa Páscoa é um dia, não uma noite feliz para comer chocolate. Na Páscoa dos judeus, a comida era amarga. Diga: ervas amargas. Hoje comemos chocolate doce. Não é uma inversão total. Preste muita atenção. E o pior é que os nossos filhos aprendem isso desde criancinha no colégio. E ainda cantam: Belinho da pasta que traz isso. Você está entendendo? É roubado da nossa geração informação a verdade que nós já sabemos. Muitos de nós vivemos, somos oriundos de lares que não tinham Jesus, que não conheciam a verdade, e aí aprendemos a mentira. Mas hoje nós conhecemos a verdade, mas mesmo conhecendo a verdade, deixamos e ainda incentivamos a mentira nos nossos filhos. A gente sabe que Páscoa não é coelho, é cordeiro, mas a gente deixa eles pensarem que é coelho. E eles chegam do colégio em casa vestidos de coelho. De animal imundo. Porque o senhor falou sobre isso, animal limpo e imundo, desde lá da arca, né? Sim. Eu fiquei nessa dúvida: o que determina, no caso, quando é o animal limpo ou imundo? Há uma lista na Bíblia. Porém, o padrão é: todo animal que não remói ou não tem a unha fendida é imundo. Ok? Não remói ou não tem a unha fendida. Se não tem uma dessas duas coisas, é considerado como segundo a lei judaica. Claro, nós não estamos debaixo da lei, verdade. Só que, já que não estamos debaixo da lei, olha só, presta atenção. Diga: se nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Eu falei ainda há pouco para uma pessoa. Não, ainda há pouco não, foi hoje à tarde para uma pessoa. Eu disse para ela: nós não estamos debaixo da lei. Não adianta ensinar princípios da lei para a gente cumprir, porque eu não tenho que cumprir. Diga: eu não tenho. Diga: nós. Diga: nós. Não temos. Cumprir nenhum preceito da lei, porque não estamos debaixo da lei. Paulo vai dizer aos Gálatas: porque se estáis debaixo da lei, da graça tendes caído.
E aí não está debaixo de bênção, mas vai de maldição. Ok? Digo, o Evangelho não é a lei travestida de Evangelho. O Evangelho é outra coisa, não a lei. A comparação que o escritor aos Hebreus vai fazer da lei, alguém aqui tem uma babá que cuida do seu filho? Você tem? Muito bem. A sua babá fica com o seu filho em que período? De segunda a sexta, que horário? Isso, você chega a que horas? 10 e pouco, muito bem. No sábado ela fica com seu filho? Não? Muito bem. Imagine que no sábado você está em casa e a sua babá chega. A babá do seu filho chega. E ela chega e aí você fala para ele assim, qual é o nome dele? Do filho. É ela, né? Filho. Aí você chega para Maria Eduarda e fala assim, Maria Eduarda, come o papá todinho. Qual a idade dela? 6. Tá bem? Muito bem. Come a comida toda, senão não tem sobremesa. Aí a Maria Eduarda comeu e vira para a babá, que foi lá fazer uma visita, não sei por causa do quê, fala assim, posso comer a sobremesa agora? O que você vai dizer? A Maria Eduarda, sua filha, na sua frente, vai perguntar à babá se pode ou não comer. Não, mas você está presente. No natural, se você é a autoridade máxima, a babá lhe representa na sua ausência. Mas uma vez que você chegou, você é a autoridade. A babá já não apita mais nada. Olha pra cá, pessoal, presta atenção. A lei, ela é a babá. O Evangelho é o dom da casa. A lei só fala, só manda, só diz o que fazer, enquanto o Evangelho não chegou. Por quê? Diga, a lei é a tutora, é o pedagogo, é a governanta, é a babá. Entendeu? Diga, o Evangelho é a maturidade. O escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte: o filho do dono da fazenda, filho do dono, enquanto ele é criança, vai brincar junto com o filho da escrava, que toma conta dos dois. O filho da escrava, que é a alma seca do filho do dono, vai matar seu filho brincando com o filho do dono, enquanto criança, porque criança quer uma criança para brincar. Não está sabendo quem é que deixa de ser criança igual a ele. E a escrava vai mandar nos dois: não mexe aí, menino, tira a mão daí. Ok? Sua filha, Maria Eduarda, se você vê ela indo na direção da tomada para botar o dedo, o que você vai fazer? Daí agora. Isso, não é isso? Tira a mão daí, não é isso? Muito bem. Quem tem filhos aqui adultos? Qual o nome? Qual a idade? 25. Se a Juliana, de 25, forma o dedo para a tomada, você vai fazer o quê? Não, diz. Irmã Simone, a senhora vai dizer alguma coisa? Eu tenho uma de 24, que é Juliane, e eu não vou dizer nada. Por quê? Porque ela tem idade para servir o Senhor. A lei é 613 mandamentos, estatutos e ordenanças. Não bota a mão aí, não sobe na cadeira, não toca nisso, não tira aqui do lugar. Tira. A lei é a governanta. Porque o filho é menino no entendimento.
Israel era criança no deserto. Israel era um menino criando, aprendendo. Precisa de alguém para dizer: não faça, não toque, não use, não vá, não toque, não use. Não, entendeu? O Evangelho nos trouxe a maturidade. Por quê? Nós ensinamos a Maria Eduarda enquanto ela não tem entendimento. Mas daqui a pouco ela vai crescer. E isso que você fala hoje, não, entra nela. E daqui a pouco esses nãos estão dentro dela. Ela não precisa mais ouvir de ninguém. Ela não vai botar a mão na tomada porque ela já sabe que a gente está chama. Ela não vai pular numa altura que ela sabe que vai se machucar. Ela não vai atravessar a rua sem olhar para o lado que ela sabe que não pode. Entendeu? O Evangelho é isso. A lei para Israel estava fora. Não faça, não toque, não isso, não aquilo. 613, mandamento, estatuto de ordenança. Hoje, a lei de Deus, o Espírito Santo, não está fora. Está dentro. Ninguém precisa dizer: não faça, não. Você vai adulterar? Você pode até fazer. Mas o Espírito Santo está aqui, falando: não faz. Você vai e ele está dizendo: não, isso é errado. Você faz errado, sabendo que é errado. E depois, em vez de ter um prazer, tem um peso. Isso é para quem nasceu de novo, né? Se você faz e não sente nada, lamento me informar. Você precisa nascer. Entenderam isso? Vamos lá. A lei vai para Êxodo 20. Êxodo 20. Em Êxodo 20, nós vamos ver o decálogo. Olha aí. Então falou Deus a todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de nem semelhança alguma do que há em cima dos, nem debaixo da, nem nas águas, debaixo da. Esse mandamento simplesmente foi suprimido do catecismo católico. Se você tiver a curiosidade de pegar o catecismo de algum católico, você for evangelizar ele, vá para ele, peça a ele: vamos ler o catecismo. Eu deixei um sargento batinado lá na escola de sargento por causa disso. Ele era católico, né? E ele: não, você já viu, você é diferente. Não. Vamos ler a nossa Bíblia junto. A minha tem coisas que a sua tem que a minha não tem. Mas tudo que a sua tem, a minha tem. Vamos lá, Êxodo 20. Aí você começa a ler. Legal? Pega o catecismo. Aí pegou. Leia os 10 mandamentos. Está errado, está diferente. Eles tiraram, suprimiram essa parte. Não farás imagem de escultura, porque eles têm um monte. Entendeu? Trocar. Mas aonde eu quero chegar é o seguinte: aqui Deus começa a revelar a lei. E a lei nós aprendemos pelos filmes, né? Agora tem a novela, que são os 10 mandamentos, não é isso? Sim ou não, igreja? Sim. Fazendo despacito. Sim ou não, igreja? Mas na realidade, não é não. Não são 10 mandamentos. O decálogo é um marketing. Entenderam isso? Deus nunca deu 10
10 mandamentos para ninguém. Deus deu, quando Moisés desceu, ele desceu com 613 mandamentos, estatutos e ordenanças. A mão de Deus escreveu. Como ele achou lugar para escrever em 2 tábuas de pedra 613 mandamentos, ele vai dizer lá na eternidade, que eu também quero saber. Mas ele escreveu. Foi tudo, não foi uma parte, não. Acontece que não dá para fazer uma propaganda de 613 mandamentos. Aí pega-se só o marketing, aquilo que é publicável, aquilo que é fácil de tornar conhecido. Elege 10. E esses 10 são colocados para o povo. Mas se você for perguntar aos rabinos, as pessoas que são lá de Israel, eles vão te dizer isso. Não. A lei, a Torá, são 613, não é 10, não. 10 é o marketing. É a forma de fazer conhecido. É o resumo da lei. Entendeu? A lei acabar com aquela lei. E é o seguinte, a lei, diga, a lei são estatutos, mandamentos e ordenanças. Tem ali a lei cerimonial, a lei moral e a lei civil. Diga, lei cerimonial, lei moral e a lei civil. A lei, ela comporta tudo, é o código de ética de Israel. Ela vai dizer tanto das questões espirituais, normativas, por exemplo, como será construído o tabernáculo. As dimensões do tabernáculo estão contidas na lei. Como vai se vestir o sumo sacerdote e os seus filhos? Como vai ser como o rei, que Israel não tinha rei, mas está na lei o procedimento como o rei ia se comportar. Tem tudo isso lá. Por exemplo, tem coisas que ficam absurdas para a gente dizer hoje. Exemplo: o filho teimoso leva para fora de casa e apedreja. Está no texto. Tem alguns fatos na lei que são conflitantes. Por exemplo, porque é o seguinte, você tem que entender a lei. A letra, diga, é nisso que a Bíblia fala, a letra é morta, o Espírito é que vivifica, o Espírito da vida. Porque a lei, se você ler a letra morta, você tem um entendimento. Quando você traz luz do Evangelho sobre a lei, você vai ter outro entendimento. Por exemplo, não matarás. Está no texto, não está? Não é? Não pode matar, não é isso? Mas não é isso que está escrito, não. Vai para o texto que vai estar explicado lá o que é que não é para matar. Porque nessa mesma lei, lá na frente, vai dizer assim: a feiticeira não deixarás viver. É para fazer o quê? E aí? Mas não foi dito não matarás? Também está dito o seguinte: se alguém, sem querer matar alguém, o que acontece? Um pai fazendo a obra, ensinando o filho como faz, sem querer o filho cai quando ele morre. O pai nunca quis isso. Você matou o filho. E agora? Constrói cidades de refúgio em cada região. Na cidade de refúgio, que era um quadrado, um quarteirão, todo cercado, lá dentro alojamentos. Na porta da cidade de refúgio
um levita, um sacerdote. O pai, sem querer, matou o filho, ou alguma outra coisa, um amigo matou o outro amigo sem querer. Mas a lei diz: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quem matar deve morrer. É a lei. O que faz então? Fez sem querer, corre para a cidade de refúgio mais próxima. E ele vai correndo. E o povo vem atrás, porque tem um monte de gente querendo o teu sangue. Não adianta, você pode ter feito nada, mas para linchar, levanta uma galera. Não, mas ele merece, porque ele fez. Não fez nada. Diga, tem um monte de amigo de Jó no nosso meio. Lembra? Ele faz Bildade e Zofar. 4 amigos de Jó. Gente boa, tudo crente. Ouviram falar que Jó estava na miséria. Perdeu o filho, perdeu tudo. Estava enfermo, vieram ver ele. A situação de Jó era tão cruel, tão grotesca, tão chocante, que quando eles chegaram para falar com aqueles olharam. Sete dias sem dizer uma palavra. Imagina que choque. Os caras ficaram muito chocados. Deve ter olhado assim, pode ser. Saiu a palavra. 7 dias. Enquanto ficaram calados, foram ótimos amigos. Porque tem gente, né? Não sabe falar nada, fala, fica quieto. Mas aí, depois de 7 dias, tem gente assim, né? Tá cheio. Começa a... Olha só. Não queria dizer não, mas tu tá assim? Você é amor de Deus. É Deus que está fazendo isso contigo. Deus está pesando a mão. E tu te arrepende. Pede perdão, cara. Rapaz, Deus é justo, cara. Pra tu estar desse jeito é porque tu tá devendo, meu irmão. Começa a botar palavras na boca de Deus que ele nunca disse. Começa a falar que tem revelações que Deus nunca deu. E todo mundo que tiver que arrancar um pedacinho. Deus já me mostrou que é. Fiquei com medo agora, só não olhar. É sério. Amigos de Jó. Quem tem amigo assim, não precisa nem de inimigo. Pode escrever uma carta para os inimigos e falar: vocês estão dispensados porque é um meu amigo que super amigo. Voltando. Não está falando, né? Da cidade de refúgio. Conseguiu colocar a mão na mão do sacerdote. O sacerdote, vem cá. Estou na porta da cidade de refúgio. A turma vem atrás para linchar. E eu estou aqui com a mão estendida. Bota a mão na minha mão. Botou a mão na mão do sacerdote, o sacerdote puxava e entrava na frente. Agora ninguém toca nele. Por quê? Está protegido. Entendeu? Pelo sacerdote. Diga, Jesus. É esse sacerdote. O diabo vem atrás para ti, vem. Você fez uma besteira, pecou, errou, fez o que não devia, e o diabo vem com sangue escorrendo pelo canto da boca, tudo para acabar com você. Mas o Senhor está na cidade de refúgio. É só você pedir perdão, que bota a mão na mão dele, e a partir daí ninguém toca em você. Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem o justifica.
assim. Mas diga a lei. 613. Mandamentos, estatutos e ordenanças. E aí, eu queria falar, não quero tempo, é muita coisa. A gente vai falando, os textos vão vindo, a gente vai lembrando, mas eu não posso me deixar prender. Ainda tem Números, depois Deuteronômio. A lei era isso. Ela tinha, olha aí, as pragas do Egito foram sobre os deuses. Aí tem os deuses, tá? Eu não vou me ater isso, não, vou passar reto. Eu quero construir a partir da apostila. A apostila você tem na sua mão. O que eu estou falando não. Ok? Vamos lá. Sim, isso aqui. A partir do primeiro sacrifício estabelecido para a caminhada pelo deserto, Deus inicia com aquele povo um novo conceito sobre a redenção: o sacrifício pelo sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Agora sim, fala para quem está do seu lado: se alguém pecou, alguém tem que morrer. Olha para cá, gente. Todo o Antigo Testamento, sobretudo a Torá, os 5 livros do Pentateuco, em especial o livro de Levítico, vai nos ensinar. Se você espremer o livro todo, o que vai sair embaixo, o supra-sumo do conhecimento de Levítico, é isso: se alguém pecou, alguém tem que morrer. Diga, o salário do pecado é a morte. Entendeu? Preste atenção no que eu vou dizer. Todo dia, olha para cá, alguém daqui já viveu o suficiente, eu já, para ver a mãe, a tia, a avó matando uma galinha? Eu vi isso muitas vezes. Você lembra? Irmãos, primeiro quebrava o pescocinho da infeliz, depois cortava e a água quente já estava no fogo para despelar, tirar as penas, e aí começava o Fred Krueger esquartejando, tirando as tripas, e era um negócio assim, carnificina vivia. E depois, o problema é que alguma daquelas galinhas a gente chamava pelo nome. Hoje para comer não dava. Era a Joaninha, a Tininha, alguma coisa. E aí você, uma regra complicada. Agora presta atenção. Todo judeu, diga, todo judeu. Não é à toa que aquele povo era conhecido como pastor. Diga, o ofício principal de todo judeu, nesse tempo, era ser pastor. Toda casa tinha lá suas ovelhas, suas cabras, seus bodes, seus cordeiros. Entendeu? Todo mundo tinha alguns animais. Eles eram pecuaristas. Então, imagina você crescer com um cordeiro que era alimentado na mão. E um belo dia, seu pai chega e ó, amanhã é Páscoa. E o cordeiro, todo mundo chamava de... dá o nome aí. Vai? Johnny. Hã? Johnny. Johnny. Ótimo. Johnny. Era o cordeiro americano. E aí... não, João também é americano. Se fosse João, se fosse americano,
Se fosse judeu, ia ser Yohanan. Vou matar Yohanan. Aí, Kefa, que é Pedro. Vamos matar o Kefa. Pega então Shimon. Já era muito nome de Pedro. Não, era o nome dele, né? O nome dele era Simão. A gente chama Simão, mas hoje é Shimon. Não tem Shimon Pérez, então é Simão. Shimon. Jesus falou assim: não, teu nome não vai ser mais Shimon, teu nome vai ser Kefa. Pedro. Mas isso é. Quando vocês estiverem estudando hebraico, amém. Quando vocês estiverem estudando hebraico, amém. A gente começa. Então vamos lá. Aí vocês vão descobrir que o nome de Jesus não é de Jesus, mas isso é muito. Isso é outro. Diga todos os nomes da Bíblia. Todos os nomes da Bíblia. Que começam com J. Jesus. Jeremias. Jezreel. João. Nenhum desses nomes são esses nomes. Por quê? Em hebraico não existe a letra J. Então, qual é o nome certo? Fica aí, quando a gente chegar na matéria, você vai saber. Eu vou te dizer agora. Então vamos uma volta aqui. Aí, o papai chega e amanhã o João, o Yohanan, o John, vai morrer. E aí você vê aquele bichinho que você ajudou a criar. Vai lá, leva. Presta atenção, olha pra cá. Dia 10, diga dia 10. Dia 10 da Bíblia. Fala, 10 da Bíblia. Vem com o cordeiro e entrega para o sacerdote. Ele vai ficar na mão do sacerdote do dia 10 até o dia 14. O sacerdote vai examinar. Ele não pode ter nenhuma mancha. Ele não pode ter nenhum machucado. Ele não pode ter nenhuma falha. Ele não pode ter nenhum defeito. No 14º dia, pela manhã, o sacerdote vai dizer: ó, esse cordeiro é perfeito, não tem defeito. Aí é dada a sentença. Então ele pode ser sacrificado. Se ele tiver defeito, não pode morrer. Entendeu? Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos, que a gente conhece, não é? Última vez que ele está entrando em Jerusalém. Ele olha Jerusalém do alto. Ele está chegando na cidade. Ele passou 3 anos e meio pregando, viajando da Galileia, passando por dentro da Samaria e entrando na Judéia. Pregou na Judéia várias vezes, entrou no templo, virou a mesa dos cambistas, fez um algazarra. Depois ele entra lá e na Judéia de novo, condena os escribas e fariseus, chama eles de hipócrita, chama eles de sepulcro caiado, bota todo mundo humilhado. E aí ele volta para Galileia, passa por dentro da Samaria, faz um monte de milagre, chega na Galileia, se declara como sendo o ungido, e ele passa esse tempo todo, ele multiplica os pães, ele ressuscita Lázaro, ressuscita o filho da viúva de Naim, ele vai andar sobre as águas, vai mandar o vento se calar e o mar ficar quieto. Ele vai ordenar que o endemoniado gadareno, o homem que vivia dentro do sepulcro, ele vivia no cemitério, despedaçava a corrente como se fosse linha, chega para ele, todo mundo corre, ele fica lá, e quando o homem chega, em vez de despedaçar Jesus, se ajoelha e diz: Jesus, Filho de Deus, o que tu veio fazer com a gente? Os demônios lhe obedecem. A tempestade o
ó, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo. Ele levanta, sorri, olha para a multidão e aponta e começa a dizer: minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E aí, esse Jesus poderoso que já pregou, já ensinou, já ressuscitou mortos, já fez milagres, já andou sobre as águas, agora entra em Jerusalém, que ele ama. Como diz o Salmo: ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, apegue-se a minha língua ao paladar. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, minha maior alegria, diz o salmista. E ele está entrando, e ele sabe que é a última vez que ele vai morrer. Ele já sabe que está indo para a morte. E ele entra sentado em cima do jumentinho. E aí, quando ele olha a cidade do alto, ele começa a chorar. Imagina a cena: Jesus em cima do jumento, a multidão em volta, todo mundo com palmas de faia, dizendo: Hosana, 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 filho de Davi. E ele está ali chorando, e ele começa a chorar, e ele começa a dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Porquanto agora eu vos digo: a vossa casa vai ficar deserta, e não me vereis mais, até que digas: bendito o que vem em nome do Senhor. Ele está entrando em cima do jumentinho, a multidão o aplaude, o ovaciona, e está todo mundo alegre, festivo. E lá vem o Redentor de Israel. Mas há uma decepção. Os líderes esperavam um homem poderoso. Não é isso que a gente leu? Um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Não é? Mas não, em vez de um guerreiro com armadura e elmo, espada na mão, escudo na outra, em cima de um garanhão, veio um homem vestido com vestes populares, em cima de um jumentinho, que não era nem adulto, era filho do jumento, era um novo, de carga, puxado por alguém, sem aparência nem formosura. Em vez de dizer: vamos contra Roma, ele vai dizer: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Em vez de dizer: o reino de Davi agora é meu, não, ele vai dizer: o meu reino não é desse mundo, eu aqui também não sou. A luz diminui, a fervura se abranda, a decepção toma conta. Quem eles pensavam que vinha para arrebentar com Roma é preso, entregue na mão de Pilatos. Um gentil vai julgar aquele que nós julgávamos ser o Messias. Em vez de colocar o pé no pescoço do procurador de Roma, ele vai ser humilhado perante ele, com uma coroa de espinho e açoitado. Pilatos olha, examina, não vejo nada errado, manda para Herodes, o tetrarca da Galileia, que tomava conta da parte interior do país. A capital era do procurador romano, o país como um todo estava na mão de Herodes, só a capital ficava na mão do procurador. Ele vai para Herodes.
Herodes zomba dele. Em vez de reconhecer, zomba. Tu não transformou água em vinho? Faz aí de novo. Diga, a autoridade profética. Não é para se defender. Ninguém que usa a autoridade profética para defender a si próprio é digno dela. Ele calou a boca, não disse palavra. Herodes olha, zomba, mas depois olha, não vejo nada de errado também. Fazer outra coisa. Leva de volta para Pilatos. Vou sujar meu nome. Não tem nada contra esse cara. Leva de volta. Pilatos olha de novo. Não vejo nada de errado. E até faz uma manobra para tentar soltar ele. Pega aquele matador, aquele do comando vermelho que está dentro. Traz ele. E coloca ele diante do povo. Vocês querem quem? O doido aqui, que acha que é o Messias? Ou vocês querem Barrabás, o matador, a violência? Vocês querem aquele que se chama de paz? Ou querem aquele que é a guerra? Violência. O povo clama? O povo clama? Pilatos pergunta. E aí, Pilatos lava as mãos. E ele diz o quê? Não vejo defeito, culpa nesse homem. E isso era o quê? No dia 14 de manhã, sexta-feira. Não. Dia 13 de manhã, sexta-feira. 14 é o sábado, tá? 14 de abril. Diga, como ninguém achou culpa nele, assim como o sumo sacerdote não achava culpa no cordeiro. O cordeiro lá para o sumo sacerdote só podia morrer se fosse perfeito, se não tivesse defeito. Jesus foi declarado por Herodes e por Pilatos sem defeito. Não vejo mal nesse homem. Pela lei está declarado perfeito, não tem defeito. Então, pela lei, porque ele é perfeito, tem que morrer. Se tivesse culpa, podia ser absoluto. Mas porque é inocente, vai morrer. Por quê? Convinha que nós tivéssemos um sumo sacerdote tal, sem defeito, que morresse no nosso, porque se tivesse defeito, morria pelos pecados dele. Como não tinha defeito, morreu pelos nossos. Glória a Deus. Aleluia. Diga, a morte dele não foi dele, foi nossa. Ele não morreu por ele. Ele morreu no nosso lugar, de substituição. Ele morreu a nossa morte, para nós vivemos agora a sua vida. Agora olha para a pessoa. Fala aí, e aí? Vai fazer o quê com a vida de Jesus que você está vivendo? Cuidado com o que você está fazendo com a vida dele. Não é para viver mais a sua, agora é para viver a dele.